Vamos juntos? Então, a ministração dessa noite, eu tenho para você, para o seu coração, uma palavra. Espero que você fique atento, aprenda, cresça, porque nós somos a igreja de Jesus e crescemos todo dia na graça e no conhecimento. Amém? Pronto, gente? Mais ou menos, né? Então vamos lá. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, Ezequiel capítulo 37, versos 1 e 2. Já ouvi muitas ministrações sobre este texto, já me debrucei muito sobre ele para aprender no Antigo Testamento sobre a manifestação do Espírito Santo. É quando nós estudamos muito sobre como o Espírito Santo vinha sobre o homem. Na verdade, no tempo do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, não habitava dentro do homem. O ser humano só vai ter a experiência de ter o Espírito Santo habitando dentro, como templo, a partir do momento do Novo Testamento. É quando Jesus inaugura tudo isso e, ao subir, deixa o próprio Espírito, o Espírito Consolador. E quando ele deixa esse Espírito, o allos, como diz o grego, na terminologia grega, allos é o mesmo, assim como eu. É a mesma pessoa, da mesma forma. Então, o allos, Jesus diz, olha, mas eu rogo ao Pai que ele envie o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, né, será o allos, ele diz no grego, que é exatamente como eu. Então, sou eu mesmo, tá bom? É o próprio Espírito de Deus habitando no templo do Espírito Santo que somos nós. Então, quando nós estudamos no Antigo Testamento sobre o Espírito de Deus, geralmente nós passamos, como já no Antigo Testamento, não vinha dentro do homem, mas sobre o homem, vinha sobre o profeta. E aí ele profetizava, depois o Espírito era tirado. Deus não deixava o seu Espírito Santo dentro do homem nesse período. Então, por isso, o livro de Ezequiel 37 e o livro de Ezequiel e dos profetas do Antigo Testamento, eles são base para o estudo de como o Espírito de Deus se manifestava. Mas não é sobre isso que eu vou ministrar. Eu quero lembrar para você da importância desse texto. A mão do Senhor veio sobre mim, diz o texto. E o Espírito do Senhor, quando a mão do Senhor veio sobre mim, é essa manifestação, né? O Espírito veio sobre mim. E o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Lembra? Esse aqui é o famoso vale dos ossos secos, para quem conhece a Bíblia. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, completamente secos. Bom, não se sabe ao certo se este texto é um texto literal, se o profeta realmente foi levado lá dentro do vale que existia, um vale físico dos ossos secos, ou se isto aqui era uma visão de alguma coisa que acontecia, de algo que estava acontecendo, vendo no mundo espiritual aquele vale dos ossos secos. Não se sabe. A princípio se enxerga a possibilidade que fosse literal, mas nós não estávamos lá com Ezequiel para saber. Agora, o que importa isso aqui? Importa que, de vez em quando, Deus realmente faz isso com a gente. Ele pega e leva a gente para algum lugar, como ele fez com o profeta Ezequiel. Ele pega assim pela mão e leva para algum lugar. Ele leva para mudar, ele leva para alterar alguma coisa, para modificar uma estrutura da nossa vida. Muitas vezes, esse passeio com Deus, ele não é nem no lugar literal, lá no vale dos ossos secos, mas num lugar espiritual, na nossa própria mente. Você sabia? Que é na nossa própria mente, Deus de vez em quando vem e traz a gente para passear com a gente aqui, ó, nesse vale aqui dos nossos ossos secos, daqui ninguém está vendo. E tem lugares que o Espírito Santo vai com você, passeando contigo, que só você e eu podemos passear, ninguém mais. Nem a minha esposa, nem meus filhos, nem o seu marido, nem a sua esposa, nem os seus filhos são capazes de entrar nos vales, muitas vezes, em que Deus nos leva para visitar. São os nossos vales internos. São aquelas coisas que a gente está vivendo aqui só com a gente. Dos nossos conflitos, dos nossos desafios, dos nossos problemas, das nossas precariedades, das coisas erradas que nós fazemos ou pensamos. Muitas vezes, isso tudo dentro da gente aqui não tem solução nenhuma externa. A única solução é que o Espírito de Deus faça uma visitação poderosa dentro de nós e nos leve para passear. E a gente começa a perceber a necessidade de alteração, de mudança. Gente, se a gente é levado a algum lugar que é ruim, a gente quer mudar, sim ou não? A gente não quer que aquilo fique a mesma coisa.
Se você é levado a um quarto cheio de bagunça, só um pouquinho mais de retorno, por gentileza. Se você é levado, você e eu, levados a um lugar cheio de bagunça, a gente não quer que aquilo fique assim. Sim ou não? Não, a gente quer mudar. Uma garagem. Quem tem uma garagem aqui em casa, lá na sua casa? Aí a garagem vai botando coisa, botando coisa, botando coisa. Aí tem um dia que você entra na garagem e fala assim, não aguento mais ver isso aqui. Não aguento mais ver isso aqui, tem que mudar isso aqui de qualquer jeito. Por quê? Porque nós temos uma tendência a sermos irritados, provocados à mudança daquilo que nos incomoda, a gente não quer, mas não tem que mudar. Ruim é quando a gente vê, sabe que tem que mudar, mas não quer mudar. Aí é que é o problema. Então, gente, a palavra dessa noite, ela tem a ver com mudança. Por isso, o tema é conduzidos a mudar. Exatamente como aconteceu com Ezequiel. Eu vou te conduzir, Ezequiel, a uma realidade, porque eu quero que você mude. Eu vou te mostrar que é possível alterar um cenário. Eu vou te mostrar que é possível você não mais aceitar aquilo que está acontecendo. Gente, mudança dá trabalho, sim ou não? Mas mudança, como é que mudança dá trabalho? Primeiro, mudança cansa a gente. Vamos falar de mudança de lugar para outro, de casa para outra. Concorda? Então assim, mudança de casa para outra. Dá trabalho, sim ou não? Quem gosta de mudar aqui, gente? Se alguém disser que gosta de ficar mudando, você me ensina como é que é essa fórmula, porque eu não consigo esse negócio. Eu queria entender como é que funciona a pessoa ter prazer em mudar. Não, eu amo mudar. Você pode até gostar de alterar de geografia. Você saiu de um lugar, mudou para outro, porque a geografia é diferente, você gostou, mas a mudança em si é muito ruim. Sim ou não? Sim, porque a gente tem que mexer nas coisas. E o que dá mais trabalho na mudança? As coisas grandes? Não, pior que não. Porque coisa grande, irmão, pega um peso, pega o peso aí, vamos embora. Aquela coisa, todo mundo levando. E vai levando. Mas é rápido, acabou aquilo ali, já foi. Não tem problema. A gente não sente tanto. O que mais dá trabalho na mudança são as coisas pequenas. Gente, dá trabalho. Dá muito trabalho. Você mexer nas coisas pequenas, porque aí é a hora que você descobre o bando de quinquilharia que você tem. É a hora que a gente descobre um bando de coisa que a gente está guardando, que não é nem para guardar, mas a gente guarda. Se bobear, tem uns papeizinhos, assim, uns selinhos. Rapaz, tá guardando sempre para quebrar? Não sei, estou guardando. Tem gente que guarda até dinheiro. Como diz aqui o... Não sei, essa aqui eu não sei. Só se for dinheiro velho. Mas na verdade, assim, a mudança dá trabalho. E nas coisas menores dá mais trabalho. Por quê? Assim, porque a vontade que a gente tem de mudança, eu tenho essa vontade. Pegar assim, uma escavadeira e levar tudo de uma vez logo, né? Mas não dá, por quê? Porque a gente tem copo. E copo, se você não embrulhar um por um, porque se você pegar só, já tudo quebrando. Então tem que embrulhar copo por copo, prato por prato. Taça de cristal, gente. Aleluia. Tem que é um por um. Então o que dá trabalho na mudança não é o macro. O que dá trabalho na mudança é o micro. O que dá trabalho na mudança não é o que a gente pega de peso. O que dá trabalho na mudança são os pequenos detalhes. E o que perde na mudança não é o armário que você carregou. Imagina você perder um armário um dia, você também pode me chamar, que eu vou querer saber a fórmula de perder um armário na mudança. Mas normalmente o que se perde na mudança são as coisas pequenas, que geralmente você não consegue ver com seus olhos. Pois é, gente, na nossa vida também existem coisas que precisam ser mudadas. E muitas vezes as coisas mudadas na nossa vida não são as grandes coisas, não são os grandes eventos, não são os grandes cenários, são aquelas coisas pequenas que estão dentro da gente. Por exemplo, uma mágoa que fica dentro da gente, que vira raiz de amargura. Por exemplo, um pensamento que fica dentro da gente, que pode se tornar um pensamento nocivo e fazer mal àqueles que estão perto de nós. Um comportamento, às vezes nossos comportamentos estão bem socialmente falando, está tudo adequado, porque socialmente a gente está sabendo lidar com as pessoas. Mas quem sabe um pequeno pedaço do nosso comportamento não faz bem às pessoas. Não é adequado. O nosso linguajar, a nossa maneira de falar, a maneira em que nós lidamos com as pessoas, pode ser que nos pequenos detalhes algumas coisas precisam ser mudadas. Uns hábitos que são ruins, que nós vamos carregando. Por exemplo, quem anda com Deus, falar palavrão não é uma coisa legal. Por quê? Porque nós somos testemunho da verdade, de uma vida transformada. A nossa vida, gente, ela é um espetáculo para todo mundo ver.
Jesus, quando nos salvou para que uma multidão de testemunhas veja o que Ele fez na nossa vida. É como se nós fôssemos a vitrine de Jesus. Ele dizendo, olha aí, ó, Ele diz isso para o diabo, Ele diz isso para o mundo todo. Olha o que eu fiz na vida desse homem e dessa mulher. Olha o que o meu Espírito provocou na vida deles. Olha o que minha palavra provocou na vida deles. Nós somos a vitrine para o mundo inteiro assistir. Nós somos o filme que Ele é o diretor e se orgulha de ser premiado pela produção. Nós somos a vitrine que Ele desenhou em cada detalhe e nos colocou expostos na vitrine para dizer, olha as minhas obras primas, olha o que eu fiz, olha o que eu faço, olha o poder do Evangelho na vida do ser humano. Então, quando nós não nos comportamos decentemente, nós envergonhamos o Evangelho. Quando nós não nos comportamos como devemos pela palavra de Deus, nós envergonhamos o nosso Deus. Nós deixamos Ele numa situação embaraçosa. Só que Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa zombar. Então, tudo que o homem planta, ele colhe. É o que está na palavra de Deus em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que tem coisas que nós estamos permitindo na nossa vida que estão escandalizando o Evangelho. E aí, sabe o que Deus faz? Ele trata. Ele pega exatamente o que ele fez com Ezequiel. Eu não estou dizendo que Ezequiel estava fazendo uma coisa errada, mas que tinha um vale que estava incomodando, estava lá. O vale era de Ezequiel? Não sei. Claro. A Bíblia não fala, mas aquele vale é uma representação de coisas que nós temos que incomodam. E de vez em quando Deus aparece, pega a gente pela mão e diz, vamos mudar esse negócio, vamos mudar esse cenário, vamos mudar esse pensamento, vamos mudar esse comportamento, vamos mudar esse jeito aí, vamos mudar essas atitudes aí, vamos mudar essa palavra aí, vamos mudar essa boca um pouquinho, vamos mudar essa mente aí um pouquinho, aí pega, vamos passear, vem passear comigo aqui, vem meu filho. E aí o passeio dele é lindo, porque toda vez que Deus passeia com a gente, é bom porque ele faz isso com Adão. Ele passeava toda a virada do dia com Adão, e Adão conversava com Deus. De vez em quando a gente pega assim, conversando com Deus, nossos passeios. Quem já teve um passeio assim, que Deus vai dizer, vamos passear, vem cá comigo. Passear. Quem já teve esse passeio? Ei, pastor, o senhor deve estar louco. Tem passeando em algum lugar, nunca andei com Deus em lugar nenhum. Você andou com Ele na sua mente e nem viu. Porque Ele passeou na sua mente com você. E falou coisas que só Ele pode falar, porque Ele conhece exatamente o que há na divisão das juntas e medulas. Porque o Espírito Santo, pela sua palavra, discerne todas as coisas. Então Ele sabe exatamente quem a gente é por dentro, como ninguém conhece a gente. Nem os médicos conhecem com todo o poder de anatomia. Nem a minha esposa, que eu sou casado há 30 anos, ela consegue entender tudo que está dentro de mim. Por quê? Porque só o Deus que me criou é capaz de acessar as áreas da minha vida que só Ele tem poder para encontrar. E eu, às vezes, quero esconder, hein? Porque a gente é daquelas pessoas que, quando não está dando muito certo, está ficando meio fora do padrão, a gente joga para debaixo do tapete. Porque aí, assim, pelo menos, ninguém vê. Só que debaixo do tapete, um dia alguém vai levantar o tapete, sim ou não? Muitas coisas na nossa vida a gente está jogando para debaixo do tapete, mas a algum momento alguém vai levantar esse tapete. E pode ser que esteja muito sujo. E aí você vai ficar envergonhado. Então, querido e querida, essa é uma palavra para aqueles que têm a disposição, a predisposição para mudar na vida. Você tem chance de mudar. Você tem a chance de mudar. Você tem a chance de ser um melhor pai. Você tem a chance de ser um melhor marido. Você tem a chance de ser um melhor filho. Você tem a chance de ser um melhor cristão. Na igreja, dando exemplo, testemunho, não falando mal da igreja, nem falando mal da liderança, protegendo, blindando, cuidando, falando de Jesus. Isso é igreja, gente. A gente tem a chance de se comportar melhor nas nossas relações com as pessoas, com aquilo que fazemos, com as pessoas que nós lidamos. Então é isso aí. A palavra é sobre isso. A mensagem dessa noite é sobre isso. É sobre o quanto nós estamos dispostos a dar esse passeio com Deus. Eu vou contar para você uma vez que eu estava passeando com Deus. Eu passei na minha mente. Eu estava dentro de um carro, passando um dos momentos mais interessantes da vida, talvez um dos mais desafiadores. E eu me lembro quando eu comecei a fazer alguns questionamentos assim na minha mente, falando algumas coisas e tal. E aí Deus começou a passear comigo. Ele passeou comigo bastante. Ele passeou e assim, eu me lembro, o povo de Israel, por exemplo, estava muito acostumado a passear. Porque Deus pegava o povo e dizia, vamos, desmonta o tabernáculo, desmonta a tenda, e vamos andar. E eles andavam no meio do deserto, caminhando de um lado ao outro, de um ponto para outro. Tabernáculo era uma coisa fácil de você levantar e de você desmontar e levantar. Porque o tabernáculo tinha muito detalhe. Como eu falei para você, mudança com detalhe é complicado. O tabernáculo, que era o lugar de adoração do povo de Israel no período que estava no deserto, era um local da adoração máxima a Deus, onde ficava a arca do concerto, a arca da aliança. E o sumo sacerdote entrava uma vez no ano. Aquele local, para eles, era um local santo. Então Deus dizia, chegou a hora de mudar.
Aí eles iam mudar, né? A ordem de Deus, a nuvem andava. O sinal da mudança para Israel é que a nuvem andava. E aí quando a nuvem andava, o povo desmontava tudo para poder caminhar, porque a nuvem está andando. Então a nuvem parou, pronto, a nuvem que Deus enviou sobre o povo parou, agora aqui é o lugar que nós vamos ficar. Aí eles colocavam as tendas novamente. Só que o tabernáculo, o local da adoração, era cheio de utensílios pequenos. Os locais, as coisas que eram usadas no local da adoração eram coisas comuns, coisas, não é, feitas pelo povo de ouro, de forma muito excelente, mas eram coisas pequenas, e são detalhes. Então desmonta o tabernáculo com detalhes, para poder depois montar. É um trabalho muito grande. Pois é, Deus passeia na nossa mente com esses detalhes. E eu me peguei assim num momento, pensando nos detalhes de como seria o meu futuro. Eu falei, puxa vida, porque depois dos 40, a gente pensa um pouco mais a vida, sim ou não? Quem chegou na fase dos 40 sabe o que eu estou falando. 40 é uma idade impressionante. Você pode ser até em 38, pode ser 40, 42. É aqui, nessa média. O normal é nós homens, homem e mulher, darmos uma repensada. Tipo assim, rapaz, tem alguma coisa aqui que eu tenho que pensar aqui, porque se meu não arrumar um pouco meu... Por exemplo, se você é bocó até os 35 anos, vai morrer bocó, gente. Então, assim, é uma máxima, né? Você tomar cuidado, porque a maturidade vai te exigir. Depois dos 40, a maturidade bate na porta e diz assim, ó, tem freio não, filho. Você queria voltar atrás, né? Mas não tem freio não. Pode ser que daqui dos próximos, quem sabe, 30 ou 40, você ainda arrume alguma coisa. Então, aproveita a oportunidade. Passeia com Deus e arruma as coisas aí. Muda algumas coisas. Tira algumas coisas do lugar. Muda um pouquinho de geografia. Organiza melhor a vida. Pois é, e aí eu estava nesse negócio, falando meu futuro, falando comigo mesmo e falando com Deus. E eu no carro sozinho, falando. Aí ele apareceu e falou assim, vem cá comigo passear um pouquinho. Passear. Aí eu peguei a mãozinha dele assim, não estou dizendo que aconteceu literalmente, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas peguei como Ezequiel ali, que a gente não sabe se foi real ou não, literal, ou espiritual. Para mim foi espiritual. Então eu a mãozinha com Deus aí passeando. O que foi, Senhor, que você quer mostrar? Aí ele falou assim, lembra quando eu te apresentei aquela menina chamada Ana Cláudia? Pois é, você casou com ela porque eu quis, né, se eu casasse. Estou casado com ela há 30 anos. Faltou alguma coisa para você? Pois é, eu te dei uma esposa, eu te dei filhos. Teus filhos estão com saúde, não tá? Faltou alguma coisa? Eu cuidei de você, não cuidei? Qual o dia que faltou alguma coisa? Pois é, e quando você ficava angustiado por causa das coisas do futuro, e eu disse para você, fica calmo, porque eu sou contigo. Faltou alguma coisa? Quando eu mudei alguma coisa na sua vida, que você falou assim, ué, mas e agora? Faltou alguma coisa? Porventura eu não te guardei? Eu não te dei livramentos? E as perdas que você teve? Você teve perda, não teve? Fez, tive, Senhor. Eu pensando, passeando com ele, no meu vale. Estou indo no meu vale ali só, porque só ele pode me levar nessa coisa, é só ele. Nem a minha esposa tem essa autorização para fazer essa coisa que está fazendo comigo aqui. É só ele mesmo. Ele vai dizer, você lembra? É que eu cuidei de você? Porventura, faltou alguma coisa? Eu falei, não, eu só dando não para ele, né? Não, Senhor. E eu ficando pequenininho, né? Estou ficando pequenininho, e ele cada vez crescendo mais, eu ficando pequenininho. Até que eu ouvi ele dizer assim, bem forte, audível no meu ouvido, você está preocupado com o seu futuro? Eu sou o teu futuro. Eu me rendo, Senhor. Por isso que eu me rendo à presença dele, gente. Eu amo meu Deus. Ele me cuidou e tem cuidado de mim todos os dias da minha vida. Eu olho assim, a minha casa pode ter que... É como ele falou no meu ouvido. Você perdeu coisa, não perdeu? Perdeu gente, você não perdeu? Perdeu. Mas eu sou contigo todos os dias. Eu sou contigo todos os dias. Então, eu sou o teu futuro. Foi a voz máxima que eu ouvi ele falar comigo. Eu sou o teu futuro. Pronto, eu guardei aquele negócio comigo. Por quê? Porque eu estava passeando com ele. Mudança, gente. Mudança. Eu tenho 4 lições para falar sobre essa coisa de mudar, de conduzido por Deus a mudar. Esta palavra vai mexer um pouco com você, porque você vai perceber que algumas alterações na sua vida, na verdade, são conduções de Deus para você mudar. Você vai perceber isso. Então, Ele está pegando, quem sabe, você da sua zona de conforto e transportando você para os seus vales da mente, como Ele fez comigo, passeou na minha mente aqui comigo e me fez ver que Ele era o meu futuro, que Ele é o meu futuro. E quem sabe, para mudar alguns pensamentos, para conduzir você à mudança de alguns pensamentos, Ele vai precisar colocar você neste vale, nos vales internos da vida. Amém, gente? Até aqui tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Muito bem. Então, convido você a dar uma volta com Deus. Já deu uma volta com Deus? Já deu uma volta? Vai passear, irmão, vai passear com Deus. Vai passear. Hoje de manhã que eu me mexi com a turma, falei, vai passear com Deus, vai passear com Deus.
Vai, meu filho, que é bom passear com ele de vez em quando, para ele destronar você da sua área de conforto. Porque a área de conforto coloca um trono para a gente sentar. E aí ele vem e destrona a gente, tira a gente da área de conforto para dizer: você tem que depender da minha presença, do meu poder e da minha palavra. É assim que acontece. Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao mundo de Deus. Primeira lição. É possível mudar cenários. É possível mudar cenários. Ezequiel, capítulo 37, versos 3 e 4. Texto para dar base a esta informação de que é possível mudar cenários. Então, ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, tu sabes. Então ele disse: profetiza estes ossos. Como se dissesse: então muda esse negócio aí. Então muda. Profetiza esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Deus está dando uma dica a Ezequiel. É possível mudar, tá? É possível? É possível? Então, tá bom. É possível. É possível mudar os cenários da nossa vida. Em quais cenários você está inserido? Em quais situações da vida você está inserido? É possível mudar. Até nos piores cenários que você pode enfrentar, até nas piores perdas, você pode optar. Ou você fica com o cenário da desgraça, ou o cenário da dor profunda e contínua, ou você vai para o cenário da superação. Tudo na vida é possível mudar, gente. Enquanto a gente está vivo, tudo é possível mudar. Mas pastor, peraí, a minha perda foi muito grande. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. A coisa é tão grave que eu não tenho condições de mudar nada. Você pode mudar até o pensamento, para dizer: o meu pensamento tem sido negativo em relação a isso, mas eu vou passar a ter um pensamento positivo. O meu pensamento é de falta de fé, mas eu vou passar a ter mais fé. Isso é mudança, gente. O meu pensamento é de tanta dor, mas eu vou passar a crer que quem eu perdi, um dia eu vou ver novamente. Pronto. Eu estou alterando a lógica do homem. Essa capacidade de mudança não é só da mudança geográfica, gente. Mudar cenário não é só mudar de casa, não é só mudar de país. Porque a gente percebe às vezes, muita gente muda de país, mas não muda dentro o que tinha que mudar. Eu fico observando às vezes, os brasileiros, nós, né, grande maioria aqui da igreja, vem do país, chega aqui, quer mudar a cultura daqueles que estão antes de nós. Gente, não dá para trazer a nossa cultura, tem que inserir na cultura deles. A minha netinha está estudando agora na escola, a primeira neta. A segunda ainda está muito bebezinha, não, está com dois aninhos, não dá para estudar ainda. Mas a outra já entrou na escola. Aí ela chega em casa, eu já percebo a diferença cultural, porque eles inserem na escola a cultura americana. Aí você já começa a perceber como vai começando a dar um comportamento diferente, como fala, como responde. Por exemplo, lá em casa, qualquer coisa que você fale com ela, ela diz thank you, ela agradece. E quando eu digo obrigado, então thank you para ela, diz, ela não fala you are welcome, ou you're welcome. Não, ela diz no problem. No problem. Então assim, eu estou percebendo a alteração da cultura janela. Isso é sinal de que a mudança que vem para a adaptação da cultura. E nós brasileiros fazemos força para querer, com o nosso jeito, a terra que nós estamos, sejamos a terra nossa e não dos americanos. Não, isso não existe, gente. Nós estamos na terra americana. Então tem que respeitar as leis, tem que estacionar o carro no lugar certo, tem que andar na velocidade certa, tem que tomar cuidado quando passa a faixa, tem que fazer stop. E o stop não é aquele stop brasileiro, que você dá aquela freada assim e vai. Faz para você ver que a polícia daqui a pouco ela árvore de Natal nas tuas costas, que ela vai acontecer. Não, o stop é parar mesmo, 3 segundos, olha para o lado esquerdo, olha para frente, olha para a direita. Agora você vai, porque se você não respeitar isso, você não está respeitando as leis. Não é parar o carro em qualquer lugar, não é andar na velocidade que você acha que tem que andar, né? São leis, cultura. Na cultura americana se respeita muito o próximo, cuidado com o próximo, respeito com o próximo, espaço de ambiente. O americano não fala muito colado com você, ele está sempre com certa distância segura. E você tem que respeitar o seu espaço de segurança. Você está na fila, não fica colado na fila com o americano. Você tem que estar com espaço na fila. Por quê? Porque é um respeito à distância mínima de alguém. São pequenos detalhes da cultura e aí tem muito mais que a gente às vezes não lembra, ou esquece, ou pensa que é do nosso jeito. Ainda acha e faz exigências como se fosse da nossa maneira. A gente tem que mudar isso. Por isso que a ideia é possível mudar cenários. Mas os cenários muitas vezes eles mudam mais dentro da gente do que fora da gente. Muitas vezes os nossos cenários da vida mudam aqui, ó, e muito menos no exterior. Mas também mudamos geograficamente. Gente, algumas mudanças na nossa vida, alguns cenários na nossa vida, só são alterados com a nossa postura certa. Você tem que saber se posicionar.
tem que saber, tem que aprender a fazer leitura do seu ambiente para poder mudar algumas coisas. Algumas coisas, alguns cenários da nossa vida não podem permanecer como estão. Gente, tem gente, família vivendo tragédias. Tragédias no casamento, tragédias no relacionamento, tragédia com os filhos. Por quê? Porque foram se ambientando, se conformando com o cenário. Não dá para fazer isso. Então, se percebe alguma coisa fora do lugar, acende um sinalzinho de alerta e vai cuidar do problema. Agora, também tem que tomar muito cuidado para não virar um receptor de cuidados a vida inteira. Falei mais cedo aqui. Gente, a água demais na planta também mata. Você sabia disso? Porque nós estamos vivendo uma geração que as pessoas estão exigindo demais que os seus cenários sejam mudados, mas que alguém tem que mudar. Alguém precisa mudar meu cenário, porque do jeito que eu estou aqui não dá. Então ela bota a culpa no governo, ela bota a culpa no marido, ela bota a culpa na esposa, ela bota a culpa em alguém, porque ela quer que todo mundo mude o cenário, mas ela mesma não muda. Nós estamos numa geração que está querendo fazer força para que sejam aceitos a qualquer custo. Só que nem sempre a gente quer aceitar o comportamento de alguém, a maneira que fala. Não, a gente não é assim. Não, mimado demais. Aí tem que pegar no colo. Nós estamos vivendo uma geração que até dentro da igreja está sendo afetada, porque assim, essas pessoas estão querendo cuidar demais. Não conseguem mais fazer nada sozinhos, porque estão mais pendurados nos homens do que pendurados na palavra de Deus. Estão mais propensos a serem mudados pelos homens do que mudados pelo poder de Deus. Não é assim. A palavra de Deus diz que ela é a própria palavra que tem o poder de entrar onde nós não conseguimos entrar para fazer alterações de mudança. E aí quando eu digo, olha, às vezes as pessoas querem regar demais a planta, só que quem rega demais também mata. Quem rega de menos, a planta morre. Mas se regar demais, ela afoga. Porque é água demais. Então, assim, essa geração é uma geração que quer muito cuidado, são os needers, são todo mundo assim, são os necessitados. Queremos muito cuidar demais. E aí eu percebo uma geração que fica frágil. Qualquer coisa você toca assim, não toca. E qualquer guerra que enfrenta, não sabe enfrentar. Não sabe usar as armas espirituais da palavra de Deus para vencer as coisas. Você conversar com gente que já chegou aqui antes da gente, você vai ver as guerras que eles enfrentaram e continuam enfrentando. O pastor Batalha, eu citei ele aqui mais cedo. Olha o pastor Batalha. Assim... Não pode, gente. Não pode. Falaram aqui, o pastor Batalha tem 100 anos na América, porque ele tem 50 anos de América. E é um tempo muito, muito grande, expressivo, obviamente. Quando ele chegou aqui em Orlando, essa Orlândia brasileira que a gente vê, isso não existia não, meu filho. E você veio para cá, eu não falo uma palavra em inglês, não tinha nem a Disney. Não, aí não. Aí também não, ele está dizendo aí não. Aí também não, né, pastor Batalha? Vou te defender, que eu te amo. Ó, era só uma aí. Enough is enough. Olha, veio na inauguração. O senhor chegou na inauguração da Disney. O homem é fundador da Disney, Celinho. Pastor Celinho, ele é fundador da Disney. Com aquela roupa. Jesus, volta para o esboço. Volta para o esboço aqui. Então, gente, 50 anos na América. Quando ele chegou, conversa com ele. Aliás, está passando um momento agora bem delicado. Seu pai, o paizinho dele, teve 2 infartos no Brasil nesse momento que ele está aqui. Tá? E a gente está compadecido aqui. Em nome de Jesus, Deus sobe saúde sobre seu pai. Porque ele já é um homem maduro, o pastor Batalha. Mas você vê o pai, apesar da idade avançada, o amor, gente, não tem idade. Deus, em nome de Jesus, vai lá onde ele está no hospital agora e derrama saúde. E trabalhe no coração do teu filho aqui também, para que ele tenha serenidade e tudo fique bem, em nome de Jesus. Amém. Então, o que a gente percebe? A gente percebe, conversando com o pastor Batalha, que aqui você chega com essa... Tem gente agora que vem para cá, para Orlando, porque assim, eu vou para lá, porque como eu não falo inglês, lá tem um monte de gente do Brasil. Isso aqui não é o Brasil, não, gente. Você vai ter que lidar com o governo, você vai ter que falar com as companhias, você vai ter que lidar com um policial quando ele parar você. E eu achei engraçado, às vezes, uns brasileiros assim,
policial me parou, mas ele não falava uma palavra em português. What is that? What? Rapaz, o cara quer falar em português. Não, querido, eles falam inglês mesmo. Bem-vindo a Marte. Certo? Assim, aí a chave não vira, eu não entendo esse negócio. Mas, então, na época que o pastor Batalha chegou, gente, não tinha essa brasileirada aqui não. Vai ver as histórias dele, de ter que dormir no carro, de passar perto, de não ter comida brasileira. Ele falou para mim, não tinha uma comida brasileira, isso não existia comida brasileira aqui. Notícia do Brasil? Tinha que caçar. Notícia do Brasil? Isso não tinha, não existia, rapaz. Você não sabia nem o que está acontecendo, porque até para você ligar, é um negócio caro demais, não é isso, pastor? Você ligar para o Brasil, isso não existia. Vai vivendo isolado, é muita coragem, irmão. É pioneiro. É pioneiro. Olha só que coisa linda, que história, que hoje a gente pode contar isso. Mas vai viver na pele para você ver. Então, uma mudança de cenário vai exigir de nós que a gente realmente tenha coragem. Coragem para sair do conformismo, da zona de conforto e entrar numa área de confronto. E essa geração de hoje está querendo muito fácil. Tem que parar um pouquinho com o pastor Batalha para poder aprender como é que era o negócio antes. Que hoje reclama até porque alguém que parou ele não fala inglês. Olha, gente, não pode. Na verdade, você quando faz mudanças tem que estar preparado para os desafios da mudança. Amém? Segunda lição. A segunda lição é: os barulhos fazem parte do processo. Então, quer mudar? Vai ter barulho, querido. Vai ter desconforto, vai ter barulho. Ezequiel capítulo 37, verso 7. Eu estou no mesmo texto, caminhando com você para dar exemplo. Assim anunciei essa mensagem, como ele havia me ordenado, ou me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Aí você percebe ali que o texto refere-se a barulho de ossos batendo. Algumas traduções mais clássicas dizem que houve então um rebuliço. E o rebuliço era o sinal do movimento de Deus. O rebuliço foi causado por uma ação de profetizar. Ou seja, qualquer mudança gera barulho, gente. E às vezes a gente pensa que esse barulho é do diabo, quando na verdade é Deus mesmo fazendo o barulho. Tem barulhos que Deus faz na sua vida para provocar você para mudar. Lembra o tema da mensagem? Conduzido a mudar, conduzidos a mudar. Pois é, Deus nos conduz à mudança e às vezes Ele usa o barulho para a gente mudar. Quer ver uma coisa que Deus usa muito para fazer a gente mudar? É o barulho da irritação. Estava tudo bem, nada te irritava. De repente alguma coisa começou a te irritar. Pronto, já é um sinal de algum movimento que pode acontecer. Estava tão bem trabalhando naquela companhia, tudo legal. De repente, aquilo que não te incomodava, era desse tamaninho, passou a te incomodar. Isso é um sinal. Você estava bem lá onde você morava, na vizinhança. De repente, alguma coisa aconteceu, desencaixou isso aqui. É assim que o ser humano vai mudando, porque Deus, quando nos criou com um determinado grau de inquietude. A gente é inquieto por natureza, Deus que fez a gente assim. A gente é tão inquieto que Deus teve que dar uma tarefa para a gente, que a gente é inquietão. Deus, quando criou Adão, falou assim: Adão, para tu não ficar tão inquieto, ele deu duas coisas para Adão. Para Adão não ficar inquieto, deu duas coisas. A primeira coisa, ele falou assim: Adão, você dá o nome dos animais todos na terra aí, tá? Para você ter um pouquinho de ocupação. Vai dar uma coisa. Mandou plantar, você falou, cuida do jardim também que eu te dei. Tá? Mas a segunda coisa maior que ele deu, eu falei assim: vou te dar uma mulher. Amém? Amém, Adão? Que aí você fica muito inquieta, muito agitado. Então você está muito agitado, dá uma mulher para você cuidar. Aí você vai ver coisa linda, que elas são mais inquietas ainda. E as mães são uma benção. As mulheres já conseguem fazer umas coisas assim, só que as mulheres sabem fazer. E glória a Deus por isso. Porque o homem seria um fiasco se não tivesse uma mulher. Só as irmãs, só a mulher. Os pais ficaram quietos agora. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você.
Nós somos, por natureza, inquietos. E essa nossa inquietude é que nos faz andar, faz mexer, sair de um lugar para o outro, de um ponto para o outro, de um pensamento para o outro, de comportamento para o outro, de amizade para o outro, de relacionamento para o outro. A gente é inquieta aqui. Tomar cuidado só, porque às vezes você está querendo ser inquieto numa área que não pode, tá? Por exemplo, você casou, é com essa que se termina. Fica até o final. Por exemplo, você começou uma coisa, vai até o final. Porque tem gente que começa a coisa e no meio do caminho para porque é inquieto demais, quer tudo. Só que não termina nada, porque está tão inquieto que não termina nada que começa. Aí começa a estudar, eu fiz 1 ano de direito, tal, depois. O cara onde é que está? Depois eu fui ser corretor de imóveis. Deve ser, ok, tudo bem, pode ser o que você quiser, mas procura focalizar as suas energias para você terminar aquilo que você começou. Entendeu? A vida é assim, gente, é de barulhos. E às vezes um barulho está no teu ouvido para poder provocar a sua mudança. Muitos movimentos desencontrados ou não explicados são ação de Deus mesmo. Para desenvolver algo grande, não tem como ser com silêncio não, gente. É com barulho. Coisa grande faz com barulho mesmo. Coisa grande tem que... Já viu obra grande? Coisa grande é com barulho mesmo, é assim mesmo. Pode ser que na sua vida tenha se levantado um rebuliço nesses últimos meses aí. É Deus dizendo assim, está na hora de mudar alguma coisa. Ele pegando você pela mão, passeando, diz assim, vamos mudar uns conceitos aqui, vamos mudar umas coisinhas que você tem falado? Vamos mudar? Vamos comigo. Aí, conduzidos à mudança. Não dá para fugir do rebuliço de Deus, gente. A notícia que eu tenho para dar pode ser negativa. Pastor, não queria fugir, porque eu queria sair dessa guerra. Não dá para sair da guerra, não. Sabe por quê? Porque a nossa vida não é muito calminha mesmo, não. Nossa vida é de guerra mesmo. Essa coisa de muda é muito calminha, gente. Está muito calmo. Você sabe que essa coisa não é muito povo de Deus, não, gente. Essa coisa, eu vou morar na montanha, numa casinha de sapê, e vou me esconder lá e tal. Não, essa coisa não é para nós. Nós somos um povo mesmo agitado mesmo. Nós somos um povo inquieto e agitado, porque somos a palavra de Deus, pela primeira vez, quando mostra o poder de emancipação da igreja. Olha que interessante, o livro de Atos dos Apóstolos, a palavra diz como a igreja estava sendo reconhecida na época. Aí a Bíblia diz assim, então... estes que alvoroçam o mundo chegaram no nosso meio. Então a igreja sempre foi considerada como gente que faz alvoroço. E alvoroço é o quê? É barulho, meu filho. Evangelho faz barulho no mundo. O mundo rejeita a gente, mas o evangelho faz barulho. E o evangelho faz tanto barulho que ele tem poder para mudar a gente. Que é mesmo com barulho a gente muda. E a gente sai do ponto A para o ponto B. A gente sai de um jeito e vai para outro. É assim que Deus faz. Foi o que Jesus fez com a minha família. Jesus transformou minha família. O cenário da minha casa era um cenário de feitiçaria. Todo mundo de umbanda, candomblé. Todo mundo, todos. Eu fui criado assim. Para mim, religião era isso. Então eu chegava lá, via tudo. Eu era acessado a tudo. Porque eu me lembro da minha tia, que era a líder principal, e ela dizia assim, você tem algo diferente em você, meu filho. Você vai ser separado aqui dentro, aqui no meio. Eu vou te ensinar o que eu recebi para você amanhã fazer o que eu estou fazendo. Olha o que ela falou para mim. Minha tia era mãe de santo. Então eu vou te ensinar para você fazer isso aqui. Porque eu vejo que você tem alguma coisa. É como se fosse um chamado, ela falava. Então assim, e eu estou ali, não conhecia. Até o dia que eu conheci essa menina aqui. Há 34 anos atrás eu conheci ela. Aí nós começamos a namorar. Ela falou assim, vamos para a igreja? Aí na diante de mim, eu disse, que igreja? Mas vamos à igreja, porque eu queria ela, né? Eu disse, vamos para a igreja. O pai não é bobo. O pai estava no mundão, no pecado, mas não era bobo. Eu falei assim, então vou lá. Aí eu fui com ela para a igreja. Quando chegou lá na igreja, eu entreguei minha vida a Jesus. E de lá para cá andei com Jesus todos os dias. Não sei o que é me afastar. Meus pés andaram na presença de Deus todos os dias. E aí Deus organizou a minha casa. De fato, como Ele falou ao meu ouvido, Ele organizou a minha casa. E aí eu levei a semente do evangelho para dentro da minha casa. Aí foi o barulho. A semente fez um barulho dentro da minha casa. Quando eu cheguei com a semente do evangelho, eu me lembro, meu pai principalmente ficou assim muito arredio e tal, e falou, tão gostoso, e aquela coisa, porque, coitados, todos eles ignorantes, a gente não conhecia realmente as coisas de Deus. Aí eu levo o evangelho para dentro da minha casa. Aí a semente faz assim, ó, bum, barulho. Porque para mudar cenário tem que fazer barulho. Aí eu começo a incomodar, minha família, minha casa, minha família toda dizendo assim, o que é isso aí, que você negócio de evangelho? Minha mãe vai lá, pergunta lá para minha tia, que negócio é esse? E que negócio é esse aí? Vai largar a nossa religião? Aí minha mãe falou para mim, não, meu filho, só com 18 anos você decide negócio de religião. Não é assim não, tá? Minha mãe, né, uma mulher excelente, exemplar. Meu pai, um cara de caráter. Minha mãe são gente assim de alto nível, de calibre. Mas só que na ignorância da religião. Você fazer o quê?
Só que o poder do barulho do evangelho é muito grande, gente. E aí, o primeiro alcançado foi o meu irmão. Hoje é um pastor igual eu, assim, prega o evangelho, igualzinho a mim. Depois eu alcancei meu pai e minha mãe. Eu tive a honra de batizar os meus pais nas águas, assim, ó. E eu, como pastor, já batizei meus pais. E depois eu fui alcançando toda a família. Eu tenho um primo que é pastor. Eu tenho primos convertidos. Eu tenho tios que foram alcançados pelo evangelho. A minha casa recebeu uma avalanche de evangelho. O barulho do evangelho para mudar o cenário da nossa história. Isso é possível se você entender que está na hora de permitir a mudança. Conduzidos à mudança. Eu preciso mudar. Alguma coisa tem que mudar na minha história. Então, rebuliço é necessário. Tem essa vida calminha, não. No mundo, nós somos odiados mesmo. Vocês serão odiados por causa do meu nome, disse Jesus. Você está sendo muito aceito? Tem alguma coisa errada. Porque nós somos odiados. E muito odiados. Amém, gente? Todo mundo comigo aqui? Então eu já dei para você a primeira lição e mostrei para você que os cenários podem ser alterados. Também na segunda lição diz, tem barulho, hein? Barulho faz parte do processo. E em terceiro lugar, coloca a lição na tela. O poder transformador das palavras. Para mudar, tem que aprender a usar a boca direito. Em outras palavras, o que quer dizer isso aqui, pastora Nana? Para mudar, tem que saber usar a palavra direito. Saber usar a boca direito. Olha o texto. Ezequiel capítulo 37, verso 9. Então, ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos. Acho interessante isso, né? É como se falasse para todo mundo assim, ó. Profetize aos ventos. Anuncie-lhes uma mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano. Ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Sabe o que é isso? É o caos virando em ordem. Você sabia que na tua boca tem um poder de autoridade para transformar o caos em ordem na sua história? Você sabia que muitas vezes você não está usando uma ferramenta que Deus deu ao homem? A boca tem um poder de autoridade. Você pode usar para destruir, ou você pode usar para abençoar. Você pode usar para edificar, ou você pode usar para derrubar. A palavra que sai da nossa boca, ela vai para as paredes do universo aqui assim, ó. O universo tem paredes, lá nas paredes imaginárias. E a gente quando libera uma palavra, elas estão lá, vão coladas lá. Então quando você diz assim, eu sou uma pessoa que não vou ter nada na vida mesmo não, porque a minha família é assim. Você colou essas paredes lá no universo, lá nas paredes do universo, está lá colado isso lá. Um dia isso volta. E te encontra e diz assim, foi pela tua palavra mesmo que eu voltei. Você falou, eu tive que vir. E agora na sua vida, você coloca uma sentença que você mesmo resolveu determinar. Então a palavra que sai da nossa boca, ela é muito importante. Cuidado, porque para alterar cenários, vai ser necessário você saber usar bem o que sai da sua boca. Muitas coisas não estão se alterando na sua vida para melhor, porque a sua boca só reclama. Porque a sua boca só murmura. Você sabe que murmuração é uma coisa que faz o povo morrer no deserto? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, não murmureis, porque assim vossos pais tombaram no deserto. Porque a murmuração derruba a gente diante de Deus. Deus não consegue lidar com a murmuração. Por quê? Porque a murmuração é o maior sinal da ingratidão. Um murmurador é um ingrato. E pela sua ingratidão ele fere Deus. Por isso na nossa boca tem que sair coisa excelente. Palavra de ânimo. Palavra de fé. Palavra de paz. Isso vale para todos nós, gente. Você pensa também que eu não tenho dia que dá vontade de falar umas coisas que eu não quero falar? Claro que eu tenho. Mas a gente precisa adotar esse comportamento. Por quê? Para que as coisas alterem na nossa vida, a gente precisa de liberar da nossa boca com noção da autoridade que recebemos de Deus. O que tem saído da tua boca? Quais são as palavras que você tem liberado sobre as pessoas que estão ao seu redor? O que a tua família está ouvindo? Como é que você se comporta com isso? Gente, há um poder na nossa boca para transformar o caos em ordem. Há poder na nossa boca para colocar as coisas no lugar de novo. Que se desencaixaram, colocar no lugar de novo. É poder. Jesus fala assim, obras maiores do que estas que eu fiz, vocês vão fazer. Aí Jesus chega na casa de Lázaro em Betânia e diz, Lázaro, vem para fora. Usou a boca. Se ele disse que coisas maiores do que essas nós faremos, então por que os Lázaros não voltaram a ressuscitar? Por que coisas mortas na nossa vida não voltam a nascer, a ressuscitar?
Porque nós não estamos sabendo usar a nossa boca adequadamente. A boca é um canal de fé, gente. A boca é um canal de autoridade. O que está saindo da sua boca. Muitas colheitas negativas estão na nossa vida porque nós plantamos as sementes que saem da nossa boca de modo errado. Então, muito cuidado. É uma palavra de cuidado, de alerta, para que você possa experimentar as mudanças saudáveis na sua história. Você fala, provoca, Deus confirma. Você fala, provoca, Deus confirma. Por causa daquilo que Ele colocou dentro de você. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Às vezes eu vejo pessoas que são muito religiosas demais, mas a boca, na verdade, não está controlada. E quem não controla a sua boca, não consegue enxergar mudança de cenários. O meu clamor, a minha oração é para que nós, todos nós, saibamos lidar com aquilo que Deus nos deu, com a autoridade da nossa boca. É tão sério isso que Jesus disse: vocês ligarão na terra o que vai ser ligado no céu, e vocês desligarão na terra o que vai ser desligado no céu. Jesus está dizendo que a nossa boca tem esse poder. Ligar, desligar. Por exemplo, enquanto você está aqui em coisas que estão acontecendo na sua vida, desligue negativamente coisas e ligue coisas positivas. Desligue pensamentos ruins e ligue pensamentos bons. Desligue coisas que estão te conduzindo para uma vida errada, de pecado, e ligue coisas de uma vida santa, ajustada, direita, pela palavra de Deus. Amém, gente? Você está comigo aqui ainda? Então você está disposto a caminhar nesse passeio com Deus, sim ou não? Passear com Deus. Eu quero passear com Deus. Eu quero ser conduzido a mudar algumas coisas na minha vida. Eu quero ser conduzido a mudar. A última lição para a gente terminar. Conduzidos a mudar, assumem a posição que facilita as coisas. Ou seja, assumir a posição facilita as coisas. Assumir a responsabilidade facilita as coisas, gente. Não joga a culpa para alguém, não. Dessa geração mimada que procura culpados. Não, é com a gente. É comigo aqui. Eu tenho que mudar, é comigo aqui. Na minha casa, na minha família, aqui é comigo o negócio. Não boto culpa em ninguém, não. Se eu tomei uma decisão errada, a consequência é minha. Então eu seguro essa bronca. É comigo aqui. Eu aqui na minha casa. O negócio é comigo aqui. Quem assume posição facilita as coisas. Quem assume seu papel facilita as coisas. Às vezes sua esposa está ali: meu filho, não, você não foi filho. E você está teimando. Aí isso aqui que é o certo? Assume a bronca. Minha filha, eu agi errado. Não devia ter feito isso não. Assume a bronca. Pronto, vamos embora, agora eu vou seguir. Tá bom, porque facilita. A gente às vezes fica circulando da nossa teimosia, gente. E muitos cenários não mudam na nossa história por causa da nossa teimosia. A gente é teimoso. A gente aprendeu. Passa uma temporada, deveria ter aprendido com uma coisa que deu errado. Mas aí vem, faz tudo errado de novo. Será que isso é o quê? É doença mental? Não, não é possível, gente. Aprendeu já com o que era errado e agora vai repetir. É como o cão que volta ao vomitadouro. É como o porco que se lança novamente no lamaçal. Não, gente. Não pode. Não pode. A gente tem que levar a sério essa coisa de chamar de evangelho, gente. Por isso que eu amo essa igreja aqui, rapaz. A começar do apóstolo Léo. Eu amo essa igreja aqui por quê? Porque é aqui, ó. É aqui, é cirúrgico. E olha que nós somos tudo ser humano. Todos limitados. Mas é aqui, ó. É uma igreja que quando entra no momento da palavra, ela está aqui, ó. O povo está aqui, ó. Está só aprendendo, absorvendo. Que a gente podia pregar uma mensagem aqui daquelas animadoras, gente. Oh, vamos dar glória aqui, Jesus. Aleluia. Cada tópico meu aqui, o povo voa. Vai voar agora. Aleluia. E tal, o povo sai daqui pipocando. Quando chega lá fora, tem que mudar coisa na vida, não sabe como mudar. Porque não assume a posição que facilita as coisas. Você está entendendo porque você está numa igreja, está aprendendo? Mas é que o povo hoje não quer isso, não. O povo quer fazer barulho mesmo. Quer fazer barulho. E não quer o barulho de Deus, não. Quer o seu barulho. E não quer aprender, não. Porque sabe por quê? Dá muito trabalho aprender. Porque quem aprende tem que mudar. E mudar dá trabalho. Quem aprende tem que mudar de atitude, comportamento, relacionamento, amizade, atitude. Tem que mudar. Hábitos, tem que mudar. Tem que mudar até de geografia de vez em quando, de trabalho, de gente. Está incomodando alguma coisa, muda. Sai do lugar e vai embora. Se está levando você para o pecado, sai dali e vai embora. Vai embora. Eu me lembro quando era garoto. Tinha um jovem na igreja assim com a gente. Eu era líder de juventude. Com 19, 18 anos, eu era líder de juventude da igreja. Aí, eu me lembro de um rapaz que me procurou e falou assim: rapaz, eu não sei o que eu faço. Às vezes tem uma tentação. Ele jovem, igual a mim assim também.
Eu tenho umas tentações, rapaz. Às vezes eu entro no metrô assim, aí vejo uma menina assim, rapaz, novo convertido, né? Eu vejo uma menina assim, rapaz, me dá uma tentação, rapaz. Eu não consigo deixar de olhar para ela assim, eu vou pecar, eu pego contra Deus, porque eu olhando ela e tal. Aí eu olhei assim, falei, rapaz, então assim, faz o seguinte, troca de vagão, falei para ele. Troca de vagão. Aí criou um jargão quando a gente era garoto lá na época, os rapazes assim da igreja. Alguma coisa, troca de vagão, irmão. Troca de vagão. Se você está no vagão ali, a tentação está no vagão, vai, peraí, isso aqui, na próxima estação eu vou dar uma trocada de vagão, vai para outro vagão, só para não pecar contra Deus. Isso é igual José. José segurou a mulher lá, segurou a mulher de Potifar, pecaria eu contra Deus? Ele fala, não, de forma alguma, eu vou me posicionar para facilitar as coisas. Eu o quê? É nada. Olha o texto, anuncia a mensagem, Ezequiel 37, verso 10. Anunciei a mensagem como ele me havia me ordenado. E o Espírito entrou nos corpos e eles voltaram à vida. E eles se levantaram e formavam um grande exército. Sabe por que algumas coisas não estão alterando na sua vida? Você não está trocando de vagão. Fica silêncio. Aleluia. Sabe por que algumas coisas, alguns cenários estão os mesmos e você só vive reclamando desse cenário? É porque quando você deveria agir, você está orando. E quando você deveria orar, você está agindo, você está trocando papéis. E às vezes você vai ver, a vida é muito mais de agir do que orar. Fica assustado com o que eu estou dizendo, não, isso aqui é teologia. Eu conheço muito mais na Bíblia agir do que orar. E tem que orar. Orar é sem cessar, é princípio bíblico. Agora, eu também vejo muita gente agir. Por exemplo, Jesus orava muito, no monte, orando. Mas eu vejo mais Jesus agindo do que orando. É só você olhar. E ele andava de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino. De aldeia em aldeia, ele andava lá, andava cá. Ó, para você ter uma ideia, no evangelho de Marcos, quando conta a narrativa do vento do mar, da tempestade no mar da Galileia, que os discípulos acordam ele, lembra? Eu até ministrei uma mensagem chamada, esqueci o tema da mensagem, tempestade, treinados na tempestade. Foi uma palavra que eu ministrei aqui. Você vê no capítulo, ali eles estão desesperados e tal, acaba, Jesus acalma o mar, o vento, tudo bem. Quando chega lá no local destino, qual é o destino? É a região de Gadara. Aí Jesus chega lá, prega para um só, é um que ele vai libertar, o endemoniado gadareno. Quando ele termina, é só você ver o texto lá. Quando termina, a Bíblia fala assim, então Jesus voltou para o barco e atravessou novamente o mar da Galileia. Ele foi lá só para isso, porque não parava. Ele não foi orar lá, ele foi trabalhar. E ele trabalha na vida daquele rapaz. Às vezes manda os demônios irem para os porcos e a história daquele rapaz muda. E assim, o trabalho não para. O trabalho não para. É o tempo todo, lá e cá, lá e cá, lá e cá. Muda de vagão. Muda de vagão. Faz um esforço, sai do lugar. Alguma coisa tem que ser feita. Que a mudança tem que ser assim. A vida vai ser assim o tempo todo. Porque senão você começa nessa geração mimada a ficar esperando muito dos outros. E na verdade, começa comigo e com você. Mudança é com a gente aqui. Amém? Faz logo o que tem que ser feito. Terminando. Sabe a expressão de Jesus para Judas? O que você tem que fazer, faça depressa. Tudo bem que está se referindo ali à traição. Mas aqui vira um princípio. Qual é o princípio? Tem que fazer alguma coisa? Faz logo, irmão, vamos embora. Tem que mudar? Muda logo. Tem que mudar de gente? Muda logo. Tem que mudar de atitude? Muda logo. Tem que mudar de pensamento? Muda logo. Muda, rapidinho. Vamos embora mudar. Essa é a vida. É assim. Muito do que perdemos se dá pelo fato de nós retardarmos o processo. Porque não sabemos como nos posicionamos. Porque não agimos direito. Muitas oportunidades esvaem da nossa mão porque a altura exigida deveria ser maior. Você está muito na altura pequenininha. Aí tem que fazer igual Zaqueu, que em Lucas 19, quando sabe que Jesus está passando, o que ele faz? Sobe numa figueira para poder olhar, porque assim eu posso ver. Pois é, o conhecimento que você está recebendo da palavra de Deus todos os dias está aumentando a sua altura para você enxergar coisas que você não está enxergando hoje. Algumas mudanças na sua vida vão exigir que você suba a altura. E o que está provocando isso? A palavra de Deus está provocando isso na sua vida. Para você levantar o nível e enxergar o que precisa mudar. Passear com Deus nos seus pensamentos e mudar o que é necessário mudar. Tem coisa que tem que mudar.
Essa é uma palavra de Deus para a sua vida. Essa é uma palavra de Deus para essa igreja. E eu espero que na condução da mudança, estas mudanças se realizem na nossa vida de forma efetiva. E nunca mais a gente faça o que não deveria fazer. Amém, gente? Vamos ficar de pé. Eu vou fazer um convite agora. Depois de ouvirmos esta mensagem, eu vou fazer um convite. Obrigado. O convite que eu tenho para fazer, presta bem atenção, não distrai agora quando há um movimento, porque esse é o movimento dos que trabalham na igreja. Então eles estão movimentando. Para quem cantar, então eu quero que você olhe para cá. O convite que eu vou fazer agora é um convite para quem quer mudar. Mas assim, eu só não vou... Aliás, eu vou até descer para dar exemplo. Ó. Eu estou aqui embaixo. Porque eu também tenho coisas na minha vida que eu quero mudar. Tem uns sentimentos dentro de mim que eu quero mudar. Quem já te fez um mal e você ficou com um sentimento da pessoa contra ele assim? Quem? Quem? Só eu sozinho aqui? Eu já tive gente que me fez mal e fiquei com um sentimento aqui dentro de mim. Não estou resolvido com algumas coisas aqui ainda não. Mas eu quero mudar. Eu quero mudar esse sentimento dentro de mim. Por exemplo, quem aqui tem algumas atitudes ou comportamentos ou hábitos até comuns da vida que você queria mudar? Eu quero mudar esse hábito. Não é bom esse hábito aqui. Quem? Eu também tenho hábitos que eu quero mudar na minha vida. Pastor, você está se revelando aí? Eu sou igual a você? Sou humano igual a você? Também tenho hábitos. Às vezes a gente poderia estar fazendo umas coisas e prestando melhor para outras coisas. Não está. E aí? Mudança. Quem aqui que tem amizade que está te fazendo mal, quer mudar? Quem aqui? Ó, tem uma amizade, não está me fazendo mal. Tá me fazendo mal. Não posso, tem que mudar. Quem? Quem aqui está numa carreira, trabalhando naquilo que não quer trabalhar e quer mudar? Ok. Quem aqui está morando num lugar que quer mudar? Eu moro num lugar que eu quero mudar, não quero morar mais ali. Não tem nenhum problema, tá certo, minha filha. Eu quero mudar um lugar lá. Ó, eu estou morando num apartamento de 1 quarto, queria morar numa casa de 2 quartos. Ok, não tem pecado nisso não, meu filho. Estou morando numa casa alugada, eu quero morar numa casa comprada. Tá ok. Quem quer mudar o carro? Eu quero mudar meu carro também. Qual o problema, gente? Por acaso você é anjo, vem em asa para voar, para chegar lá em cima ali? Não é, tem que ir de carro mesmo. E não tem nem ônibus aqui, filho. Vai de carro mesmo. É velho ou novo? Aí tem um carrinho velhinho, você quer, mas quer mudar? Tá bom, não é pecado. Quem quer mudar de pensamentos? Esses, talvez os mais profundos que ninguém sabe, é só você. Tá ali, eu quero mudar esses meus pensamentos, eu não posso continuar isso aqui. Essa mensagem é para você. Então, para quem quer mudar, e se tiver alguém que não quer mudar, depois você me dá a fórmula, que aí eu vou tentar descobrir o que é também, porque pode ser que eu aprenda. Eu quero chamar no 3, quando eu contar até 3, você que quer uma mudança na sua vida em alguma área dessas que eu falei, ou até umas que eu nem citei. Eu só não vou ficar aqui embaixo porque eu tenho que ministrar, mas eu quero chamar você agora aqui que quer mudar. Vem cá, vem cá. 1, 2, 3, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Vem. Se eu fosse você, eu levava isso a sério. Isso aqui é profético.